Capítulo 9. O eu e o autofluxo. Parceiros ou inimigos? Um eu saudável e inteligente enxerga a grandeza da existência. Sabe que todos os seres humanos são como meninos, num bom sentido da palavra, brincando no teatro do tempo, comprando, vendendo, relacionando-se, envoltos num mar de segredos que ultrapassam os limites da compreensão do seu intelecto. Um eu saudável e inteligente pauta sua agenda social pela flexibilidade, pela capacidade de expor seus pensamentos, nunca impô-los. Quem impõe suas ideias, seja através do tom de voz exacerbado, da pressão social, da pressão financeira, de cobranças excessivas ou de discursos intermináveis, não é autor da sua própria história nem formador de pensadores, mas formador de servos, de pessoas passivas, intimidadas, submissas. Há muitos líderes que jamais foram dignos do poder que possuem, pois não sabem libertar o potencial intelectual dos seus liderados. Eles os asfixiam e não fornecem oxigênio para que expressem suas ideias e sejam criativos, proativos e empreendedores. Têm necessidade de ser o centro, e ninguém é digno do poder se o ama acima das pessoas que lideram. Um eu maduro e autoconsciente, determinado, líder de si em primeiro lugar, para depois liderar os outros. E, entre todas as atividades, um eu maduro dá um choque de inteligência na construção de pensamentos realizada pelos fenômenos inconscientes, com destaque para o autofluxo. Vejamos. Subtítulo: Os 6 tipos de eu. Eu gerente. São pessoas cujo eu aprendeu a gerenciar seus pensamentos, a exercer a arte de se autoquestionar. Elas libertam seu eu imaginário, apreciam os movimentos do autofluxo, são criativas, motivadas, inspiradas e também capazes de criticar suas ideias, verdades, crenças. Sabem que quem vence sem dificuldades triunfa sem grandeza. Portanto, rompem o cárcere da mesmice, andam por espaços inexplorados, são curiosas, exploram o que está além dos seus olhos, mas, ao mesmo tempo, seu eu tem maturidade para reciclar e qualificar seus pensamentos e suas imagens mentais. Tem consciência de que o fenômeno do autofluxo é uma fonte de inspiração, entretenimento e aventura, porém, não permitem ser dominadas por ele. O eu gerente faz uma higiene mental diária, duvida dos pensamentos perturbadores, critica as falsas crenças e determina ou decide estrategicamente aonde quer chegar. Portanto, usa a técnica do duvidar, criticar e determinar, DCD. O eu gerente é livre, leve, solto, faz do caos uma oportunidade criativa, tem resiliência para usar a dor a fim de se construir, reconhece erros, pede desculpas e encanta as pessoas, pois não tem a necessidade neurótica de ser perfeito. Por isso, é capaz de falar de suas lágrimas para que seus filhos e alunos aprendam a chorar as deles, porque um dia as chorarão. Eu viajante ou desconectado. São as pessoas que embarcam seu eu em todas as viagens promovidas pelo autofluxo, sem promover nenhum gerenciamento. O céu e o inferno emocional estão muito próximos de alguém que tem um eu desconectado. Tais pessoas não perderam os parâmetros da realidade, não estão em surto psicótico, mas, por serem viajantes na trajetória da própria mente, alternam com muita facilidade momentos felizes e de tensão. Como o eu viajante não tem gestão mínima da sua mente, dependendo do lugar da memória em que se ancora o autofluxo, as pessoas com esse tipo de eu assistirão como espectadores passivos aos pensamentos, ideias, imagens mentais e emoções construídos por esse fenômeno inconsciente. Um eu desconectado não assume a direção da própria história. Por onde o autofluxo caminha, o eu ingenuamente o segue. As pessoas que têm um eu desconectado ou viajante vivem imersos em seu psiquismo, pensando, imaginando, fantasiando. São tão distraídos e desconcentrados que você fala com eles por minutos, mas eles não prestam atenção nas suas palavras.
Não poucas pessoas inteligentes, incluindo muitos gênios, têm um eu viajante. Mas, por serem desconectadas da realidade, infelizmente não usam adequadamente seu potencial intelectual. São indivíduos sonhadores, mas sem disciplina para transformar seus sonhos em realidade. São ótimos para discursar, mas não são produtivos. Amam os aplausos, mas não gostam de afinar o piano, carregá-lo e tocá-lo. Há muitas pessoas que têm um eu desconectado e são afetivas, generosas, calmas, mas em não poucos casos há um egoísmo e um egocentrismo na base de sua desconexão. Poucos se preocupam com a dor do outro e, por isso, têm poucas atitudes práticas para aliviá-la. São ótimas para falar, mas tardias para agir. Aprender a arte do altruísmo e da observação exige um treinamento que um eu desconectado deve fazer diariamente. Alguns alunos têm uma SPA tão intensa e são tão desconectados em sala de aula que lhes peço para realizar a seguinte técnica para se concentrar e melhorar o desempenho intelectual: elaborar, em sua mente, a síntese da exposição dos professores durante a fala destes e escrevê-las rapidamente. Eu flutuante. O eu flutuante, assim como o eu desconectado, não tem âncora, segurança, estabilidade, clareza sobre onde está e aonde quer chegar. Segue os movimentos aleatórios de leitura da memória do fenômeno do autofluxo. Nem intuitivamente é capaz de dar a direção às ideias, pensamentos, metas e projetos. Pessoas com o eu flutuante não exercem sua capacidade de escolha, não têm autonomia, ideias próprias, diretriz intelectual. No momento, têm uma opinião. No seguinte, influenciadas por outros ou pelo ambiente, mudam-na com facilidade. Num período, sonham com algo. No outro, quando surge o calor dos problemas, desistem e mudam de direção. O eu flutuante, por ser instável, desestabiliza a própria emoção, tornando-a volúvel, flutuante. Por isso, pessoas com este eu estão alegres num período e, no outro, entristecidas. De manhã, motivadas, à tarde, sem energia e, à noite, querem dormir, pois perdem o pique. Num momento, são afetivas, no outro, irritadiças e até agressivas. Executivos flutuantes levam seus colaboradores a pisar em ovos. Em casos extremos, levam-nos a contrair a espontaneidade, a criatividade e o prazer de trabalhar na empresa, pois estes nunca sabem como estará o humor do chefe. Pessoas com o eu flutuante causam transtorno nas próprias relações, perturbam a tranquilidade e o prazer do parceiro, de filhos, de amigos. Gerenciar o humor e adquirir estabilidade emocional são metas fundamentais para quem tem um eu flutuante. Eu engessado. São as pessoas que não libertam o fenômeno do autofluxo e, consequentemente, contraem seu imaginário e sua criatividade. Seu eu é rígido, fechado, inflexível. Elas têm grande potencial criativo, mas são seus próprios punidores. Não sonham, não se inspiram, têm pavor de ser abertas e pensar em outras possibilidades. Vivem entediadas e entediando seus íntimos. Um eu engessado defende radicalmente seu partido político, suas convicções ou sua religião e, portanto, não abre espaço para respeitar o diferente. Quem é radical não está convencido do que crê, nem da sua religião, pois se estivesse não precisaria usar pressão para se expressar. Por outro lado, também quem defende radicalmente seu ateísmo é emocionalmente imaturo, pois precisa de coação para dar relevância às suas convicções. Um eu engessado é mentalmente robotizado. Levanta sempre do mesmo modo, faz as mesmas reclamações, dá as mesmas respostas, tem as mesmas atitudes diante dos mesmos problemas. É uma pessoa encarcerada pela rotina. Tem, às vezes, motivos de sobra para agradecer a vida, o trabalho, os filhos, mas chafurda na lama da reclamação. Você conhece alguém assim? Tais pessoas podem até ser sucesso por fora,
mas são miseráveis por dentro. Sua maior fonte de entretenimento está comprometida, empobrecida. Seu eu tem apreço em se ancorar em janelas killer que fomentam pessimismo, insatisfação e irritabilidade. Treinar a capacidade de mudança quando necessário, pensar em outras possibilidades, autocrítica e reconhecimento de nossa rigidez são atitudes inteligentíssimas para reiterar nosso engessamento mental. Eu autossabotador. O eu autossabotador não gere o processo de construção de pensamentos para promover estabilidade e profundidade emocional. Por incrível que pareça, esse tipo de eu vai contra a liberdade, conspira contra seu prazer de viver, sua tranquilidade e seu êxito profissional e social. Pessoas com um eu autossabotador são carrascos de si mesmas. Um eu com essas características precisa desesperadamente aprender a ter um caso de amor com suas qualidades. Milhares de mulheres com sobrepeso têm um eu autossabotador. Elas fazem regime, lutam para emagrecer e, depois de muito esforço, obtêm êxito. Entretanto, não mantêm o peso nem se jubilam com a vitória, pois o fenômeno do autofluxo se ancora em janelas killer, o que produz autopunição, e o eu frágil submete-se a essas zonas traumáticas e, consequentemente, não admite se sentir bem, feliz e ser elogiado. O êxito as deixa tensas. Elas começam a sabotar seu regime, passam a comer compulsivamente. Parece que só se sentem vivas se estão se punindo. Frequentemente, desistem dos seus sonhos no meio do caminho. O eu autossabotador não sabe dar um choque de gestão no autofluxo, que, além da autopunição, carrega fobias, obsessão, dependência, ciúme, inveja, raiva, autoflagelo. Uma pessoa autossabotadora da sua saúde emocional vive se aterrorizando, se atormentando com fatos que ainda não aconteceram ou gravitando na órbita dos problemas que já passaram, lamentando perdas, fracassos e injustiças. Um eu que sabota a própria felicidade pode ser ótimo com os outros, mas é péssimo para si. Pode ser tolerante com seus íntimos e amigos, mas implacável consigo mesmo. Pode dar chances para os outros quando erram, mas raramente se dá uma nova chance. Um dos mais graves defeitos da personalidade de um eu autossabotador é a autocobrança. Como, infelizmente, grande parte das pessoas que têm essa característica doentia, vou reiterar o que já disse. Quem cobra demais de si retira o oxigênio da própria liberdade, asfixia sua criatividade e, o que é pior, estimula o registro automático da memória a produzir janelas killer toda vez que falha, tropeça, claudica ou não corresponde às suas altíssimas expectativas. Um importante alerta. Uma das mais graves consequências de quem cobra excessivamente de si mesmo é aumentar os níveis de exigência, o que o impede de relaxar, sentir-se realizado, satisfeito, feliz. Quem faz muito do pouco é muito mais estável e saudável do que quem precisa de muito para sentir migalhas de prazer. O eu autossabotador faz que muitos profissionais de sucesso tenham grave insucesso emocional. Eles sabotam suas férias, seus finais de semana, seus feriados, seus sonos, seus sonhos. Eu acelerado. Ao eu acelerado pertence o imenso grupo de pessoas em todo o mundo, em todas as sociedades modernas, de crianças a idosos, que se entulham de informações, atividades e preocupações. E, consequentemente, excitam o fenômeno do autofluxo a produzir pensamentos numa velocidade nunca vista, gerando, portanto, a síndrome do pensamento acelerado. A SPA tornou-se o mal do século, gerando péssima qualidade de vida, insatisfação crônica, retração da criatividade, doenças psicossomáticas, transtorno nas relações interpessoais e, em destaque, transtorno na relação do eu consigo mesmo. Subtítulo: Não há múltiplas personalidades. Devemos ter em mente que podemos ter várias posturas do eu na mesma personalidade. Não existem múltiplas personalidades, como algumas pessoas,
incluindo profissionais da psicologia, acreditam. O que existe são núcleos distintos de habitação ou plataformas de memória onde o autofluxo e o eu se ancoram. Há indivíduos que mudam o tom de voz e reagem de maneira tão diferente da habitual que parece que duas ou mais pessoas vivem no mesmo cérebro. O que ocorre de fato é que, dependendo da plataforma em que o autofluxo se fixa, o eu se nutre de informações e experiências para produzir pensamentos e emoções e, desse modo, revelar características próprias da personalidade. Algumas pessoas são serenas quando ancoradas em determinado núcleo de habitação. Fora dele, tornam-se estúpidas. Há pessoas que são fortes e seguras numa determinada situação, mas, em outra, se intimidam como uma criança diante de uma fera. Se as plataformas forem qualitativamente muito diferentes uma das outras, as características também o serão. O eu pode ter várias posturas doentias. Uma pessoa pode ter um eu acelerado e, para piorar sua saúde emocional, ter também um eu engessado, autossabotador ou desconectado com o meio ambiente. Ou seja, além de o sujeito ser inquieto, agitado, é também rígido, emocionalmente instável e, ao mesmo tempo, seu pior inimigo, carrasco de si mesmo, pessimista e mal-humorado. Apesar de a postura do eu revelar níveis de criatividade, maturidade, resiliência, capacidade de se adaptar às mudanças, de proteger a psique e de superar conflitos, não podemos nos esquecer de que, em psiquiatria e psicologia, nada é imutável. O psiquismo humano pode passar por um processo de transformação, em especial se o eu se reciclar e se tornar um construtor de plataformas de janelas light, enfim, um edificador de novos núcleos de habitação no córtex cerebral. Uma das teses que defendo no livro A Fascinante Construção do Eu é que, dentro da metáfora de uma cidade, um ser humano não precisa ter toda a cidade da memória perfeita, sem ruas esburacadas, esgotos a céu aberto e bairros traumatizados, para ter uma vida digna. Como numa cidade física, se você construir núcleos de habitação saudáveis, será possível ter uma vida aceitável e prazerosa. Se não fosse assim, o processo de formação da personalidade seria completamente injusto. Crianças que foram abusadas sexualmente, privadas de condições de vida mínimas, humilhadas socialmente, mutiladas em guerras e ataques terroristas, não teriam a chance de possuir uma mente livre e uma emoção saudável. Nos computadores, somos deuses porque registramos e deletamos o que queremos no momento que queremos. Na memória humana, isso é impossível, mas não significa que estamos condenados a conviver com nossas mazelas psíquicas. Podemos alicerçar todos os papéis do eu já listados e, consequentemente, reeditar a memória e apreender algumas ferramentas, como a técnica do DCD, a mesa redonda do eu, a proteção da emoção, a resiliência, para assumir o script da nossa história. Todavia, jamais podemos nos esquecer de que em psiquiatria, psicologia, sociologia e ciências da educação não existem soluções mágicas. É necessária uma nova agenda para formar núcleos de habitação do eu. São necessários exercícios educacionais diários. Devemos nos lembrar sempre desta tese. Se a sociedade nos abandona, a solidão é tratável, mas, se nós mesmos nos abandonamos, ela é quase incurável.